Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. És o sol, és a lua, és o vento, nossos corpos e almas. Nosso amor és tu também, e onde nada existe tu estás, e onde tu estás eis teu corpo, eis teu templo. Faz-me ver-te no céu e na terra, faz-me ouvir-te no vento e no mar. Em teu nome quero trabalhar, dá-me forças para te servir e amar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje a 10ª e última lei da sequência das leis morais, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Como sempre, nós vamos utilizar como suporte para o nosso estudo de hoje o Livro dos Espíritos de Kardec e o livro Filosofia Espírita de Miramês em seu volume 18º. E na questão 873, Kardec começa perguntando aos espíritos: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Resposta: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. E Miramês comenta: o trabalho grandioso dos grandes profetas que vieram antes de Jesus e dos sábios em todo o mundo foi pregar a justiça, limpando as veredas e ampliando meios para que se pudesse descer até nós o amor trazido por Jesus. O sentimento de justiça não é adquirido no percurso das eras, mas sim estimulado pelo progresso e o despertamento dos espíritos em ascensão para a vida maior. Tudo vem de Deus para a Terra e passa pelos processos que Jesus estabeleceu. Ele, o mestre dos mestres, é, pois, o pastor do rebanho terrestre, de cujas mãos despertamos para a vida racional. Os nossos olhos deverão ser abertos pelas mãos sábias do Cristo, que devemos encontrar dentro de nós, trabalhando a nossa própria vida. Busquemos em João mais segurança no capítulo 9, versículo 10, que diz: perguntaram-lhe, pois, como foram abertos os olhos? E aquele que havia sido cego apontou logo o instrumento de Deus no exercício de caridade, para mostrar como convém olhar as coisas, sem deixar de ensinar os preceitos divinos, para estabelecer a harmonia no coração daquele que não enxergava. A doutrina espírita vem como o Consolador prometido abrir igualmente os olhos dos homens, de modo que eles possam ver com mais clareza a vida e conhecerem a si mesmos, conscientes dos caminhos a percorrer. E na questão 875, pergunta: como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E Kardec continua perguntando: o que determina esses direitos? Resposta: são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. E Miramês comenta: justiça é harmonia. Os próprios átomos se agregam por lei de afinidade elementar. Isso é harmonia e justiça.
Assim acontece com os astros. Assim na vida, assim com os homens, lares e nações. Os homens estabeleceram e estabelecem leis mutáveis, que avançam com o progresso. E Deus estabeleceu leis que nunca mudam. O que muda é o modo de ser do homem, de sorte a compreender melhor a vida. Não devemos temer a morte da nossa personalidade cheia de paixões inferiores, desde quando nos encontramos dispostos às devidas mudanças. Nasceremos renovados em Jesus para a vida cheia de valores imortais. Aí, as mesmas leis humanas deverão mudar de acordo com a nossa personalidade. Os raios de sol descem para todos, no entanto, cada um tira deles segundo o que faz jus, pela evolução dos seus talentos. As leis criadas pelos homens no passado, hoje não têm mais razão de ser. No entanto, as leis de Deus no passado eram as mesmas, são e sempre o serão eternidade afora. As leis eternas de Deus existem como sendo um tribunal para regular nossas emoções e nos fazer seguros de comportamento dentro da consciência, centro de luz ainda desconhecida dos homens e de muitos espíritos fora do corpo. E na questão 876, pergunta: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Resposta: o Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. E Miramês comenta: desrespeitar a justiça é criar fogo para o seu próprio caminho. É o que não devem fazer os homens que estão lendo todos os dias o Evangelho. A primeira coisa que devemos fazer é respeitar os direitos dos outros, para que os outros respeitem os nossos. Se queremos colher bons frutos, não podemos esquecer as boas sementes. Busquemos a vida, que a vida mais intensa nos busca. Demos a paz, ou estimulemos essa paz, que a paz venha ao nosso encontro, com todas as nuances de vida. Perdoemos aos nossos ofensores, que eles tornar-se-ão nossos amigos do coração. Quando nós descuidamos dos nossos órgãos, eles se descuidam de nós. Quando maltratamos as crianças, o coração sente. As normas de vida mais excelentes são as dadas por Jesus, em seu Evangelho, porque ele estimula a vida e dá visão aos que padecem de cegueira. A doutrina espírita é um manancial de orientações espirituais que vão chegando do céu de acordo com as necessidades da alma. Não a desprezes, pois é na luta para compreendermos a justiça que o amor nos chega ao coração. Se acordarmos para o direito pessoal, devemos saber em seguida que devemos respeitar o direito do próximo. Jesus não pediu aos homens para amarem ao próximo como a eles mesmos? Eis aí a lei com mais evidência, buscando-nos para que nos tornemos felizes no cumprimento dos nossos deveres. E na questão 880, pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. E Miramês comenta: o direito natural do espírito e do homem é de viver sentindo a vida no que ela pode dar, na conjugação do verbo amar. Nada falta ao homem para a conservação da sua vida. Somente falta o exercício da sua parte, no que toca ao respeito dos direitos dos outros na pauta da vida. Quando chegamos na plenitude do respeito e do desprendimento, copiamos a Jesus, que deu a sua vida para que possamos viver melhor. João, no capítulo 3, versículo 16, de sua primeira carta, nos diz deste modo: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus somente via nos seus caminhos de luz as necessidades humanas em tudo o que fazia e falava. Ele renunciou aos seus direitos na vida terrena para ajudar com mais eficiência. Mesmo suspenso na cruz, orou pelos seus agressores, pedindo para eles o perdão do Pai. Verdadeiramente, eles não sabiam que estavam crucificando o diretor da própria terra,
o pastor de todos nós. Jesus tanto pregou a justiça como viveu o amor. Ele chegou ao mundo sob as bênçãos de Deus e saiu dele integrado na luz do Pai Celestial. E na questão 881, pergunta: o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Resposta: sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. E Miramês comenta: as formigas que vivem em sociedade nos dão exemplo grandioso do desprendimento, cada uma trabalhando para o bem-estar de todas. Assim devem fazer os homens. Certamente que a família de sangue deve receber em primeira mão os benefícios, mas sem nunca nos esquecermos da família humana, que é uma continuação da primeira. A doutrina que Jesus nos trouxe para o equilíbrio da vida, o conhecimento do parentesco espiritual, ensina-nos que somos todos iguais, na igualdade que o amor nos une. É capaz de nos mostrar um só Deus, a derramar sobre todas as criaturas a vida em abundância. Esse é, pois, o direito de vivermos juntos, irradiando a pura fraternidade universal, onde todos são amigos, na irmandade com Jesus. Mateus registrou no capítulo 23, versículo 6, nos mostrando o comportamento dos que não compreendem as leis da igualdade. Quem já conquistou a vida não precisa demonstrar, pois ela se expressa em irradiação feliz. O que já conquistamos, a vida se encarrega de anunciar, sem ser preciso a ansiedade da vaidade. Não é preciso anunciar que o sol ilumina a terra e ajuda a dar vida aos homens, que existem as estrelas, que a existência da vida se alicerça na água, etc, etc, etc. Quem entende a necessidade de amar a Deus em todas as coisas e confia em todos os valores da vida, se encontra integrado no todo e não lhe falta nada para viver. Tudo o que precisa vem por acréscimo de misericórdia. E na questão 887, pergunta: Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Resposta: sem dúvida não se pode ter, para com os inimigos, um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. E Miramês comenta: certamente que não se consegue facilmente ter o mesmo sentimento para com os ofensores, como o que se tem pelas pessoas que nos dedicam carinho e confiança. No entanto, o amor aos que nos perseguem e caluniam pode receber do seu viver o esquecimento das ofensas e, quando preciso, ajudá-los, sem nos encontrarmos atrás dessas criaturas procurando-as para perdoá-las frente a frente. Amor é vibração de serenidade e de entendimento. Podemos amar no silêncio, que esse amor interpenetra tudo e fala em sua linguagem de harmonia. O revide fortalece as ofensas, ao passo que o perdão abre caminho para a reconciliação. O mundo ainda se encontra cultivando ódios em raízes milenárias, capazes de destruir trabalhos realizados por civilizações inteiras, somente para satisfazer o orgulho e a vaidade, o egoísmo e a prepotência. Não se deve acompanhar os homens que desconhecem os ensinamentos de Jesus. O Mestre se entregou ao sacrifício para estabelecer a paz entre a humanidade, mas a sua sequência de amor ainda deve gastar tempo para dominar os corações. Essa força de Deus tem marcha lenta, porém é duradoura e marca sua posição na eternidade. E aqui nós terminamos a nossa sequência de estudos das 10 leis morais. Que nós possamos continuar estudando essa maravilhosa doutrina, seguindo os rastros do nosso Mestre Maior Jesus. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Faz-me grande como o sol para adorar-te em mim, puro como a branca lua para eu rezar em mim, claro
possa sempre rezar-te, adorar-te. Senhor, protege e ampara-me, faz-me sentir que estou junto a ti. Senhor, me ajuda a livrar das minhas imperfeições, e para sempre estarei em ti.